Bom, pessoal, eu queria agradecer, em primeiro lugar, o tempinho de vocês estão disponibilizando para participar dessa nossa apresentação de resultados, né? E, digamos assim, nós vamos apresentar aqui o relatório do segundo e terceiro quadrimestre de 2021. Então, a gente vai aproveitar uma apresentação, só mostrar o resultado desses dois períodos. Eu acho que a gente podia começar também, não sei se todo mundo sabe ou não, né? Nós estamos num processo de troca de coordenador, desde o início de fevereiro desse ano, a nossa coordenadora pediu demissão, então nós estamos no processo de troca. A gente fez toda a parte de seleção, nós já selecionamos a pessoa, você é a Georgina, e agora a gente está no processo de fazer a documentação para a admissão dela. Eu acho que é muito importante a gente agradecer a Aline nesse processo todo de seleção, que ela colaborou com nós. Se não fosse a ajuda dela, realmente o nosso trabalho teria sido muito mais árduo. Pessoal, só vou pedir para todo mundo mutar os seus microfones, por favor. O do Felicete e do Arruda estão abertos nesse momento. Se puderem só clicar no mudo para ele não pegar reverberação externa, por favor. Uma outra coisa importante, eu acho, antes da gente começar a apresentação, é dizer que em dezembro do ano passado nós tivemos eleição, então nós elegemos a nova diretoria do biênio 2022-2023, né? E nesse momento aqui agradecer bastante a participação e o auxílio de todos os membros da diretoria antiga. E uma outra coisa que eu acho importante a gente comentar no início é com relação a alguns comentários que a gente tem ouvido, né, e de pessoas que têm a impressão de que o observatório está, digamos assim, andando mais devagar ou que não está mais tão ativo. No desenvolvimento da apresentação, eu acho que vai ficar bem claro para todos, talvez, o porquê dessa percepção aí, né? Então, no primeiro momento, eu acho importante dizer que nós continuamos trabalhando com o mesmo afinco, com a mesma dedicação. Nós não temos nenhuma posição política partidária, a gente não tem interesse em tentar ser mais rigoroso com alguma administração ou mais leve do que com outra. Então, a gente continua tendo o mesmo desempenho, a mesma dedicação, só que algumas coisas que aconteceram na mudança da administração produzem resultados diferentes, né? Então, nós temos, o que a gente já tem falado bastante por aí nas entrevistas, é de que nós temos muito mais comunicação com essa administração, né? Isso não quer dizer que antes era o inferno e agora é o paraíso. Não, é que tem uma diferença de postura e que gera resultados diferentes. Então, assim, só para dar, digamos assim, um pontapé inicial, eu acho que a gente começa por aí. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora, está aparecendo na tela, Bruno? Sim, Magani, eu só vou te pedir para mutar o microfone do pessoal, por favor. Consegue, tu como está comandando a apresentação, tu pode fazer a seleção dos microfones. Os microfones que podem estar abertos. Para a gente não ter a reverberação de fundo. Compartilha, por exemplo, no WhatsApp aí, com seus companheiros. Compartilha aí, vou te dar 30 segundos para você fazer isso enquanto eu explico o que a gente vai ter na aula de hoje. Ó, hoje nós vamos ter o quarto passo do método Formentin, né? O método que leva você à fluência, que vai te levar à fluência em apenas 8 meses. Eu vou ensinar também uma estratégia muito boa. Não é uma estratégia de ensino, mas ela... Ou então aquele mesmo método. Só que eu agora fico sem retorno de vocês, por enquanto, tá? Eu ativei de novo o microfone, Bruno, senão eu fico sem retorno e não consigo... Perfeito, na verdade era exatamente isso para fazer. Tá certinho. Tá, vamos voltar para a apresentação, então, né? Está aparecendo aí na tela? Boa noite. Sim, tá. Boa noite, boa noite.
Para chegar em tempo de vocês, tomei banho de chuva, tá? Imagina. Olha aí, ó. É. Tá, então vamos lá, pessoal. Então, acho que a primeira coisa que cabe aqui é a gente apresentar a nova diretoria que vai trabalhar nesse biênio 2022 e 2023, né? Eu, José Maganin, que estou falando, eu sou o presidente, então eu já venho participando do Observatório há algum tempo, até como voluntário. Então, agora, digamos, há um tempo atrás, quando o Carlos achou por bem abdicar do posto para evitar comentários, eu assumi no ano passado, e esse ano aqui de novo na eleição. Marciano, está por aí? Opa, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, boa noite a todos. Vou me apresentar aqui. Hoje eu faço parte da Avenida de Vice-Presidência de Assuntos Administrativos Financeiros do Observatório Social. Meu nome é Marciano Vitor Lázari, sou natural aqui de Farroupilha, marido da Carla Lázari, pai do Ramon e do Vitor, e hoje, atualmente, estou atuando como gerente de agência do Sicredi aí da Júlia de Castilhos, aqui de Farroupilha. Então, dizer que estou à disposição aí, muito feliz com a atribuição. Podem contar comigo aí para o que for preciso nessa jornada, nesse tempo que estaremos aí junto com vocês na diretoria do Observatório. Perfeito. Meu nome é Bruno, sou Bruno Roário Varisco, sou natural de Farroupilha, não tenho uma apresentação tão pomposa quanto do Marciano, que falou da família dele, nem nada. Mas eu sou atualmente vice-presidente para assuntos de produtos e metodologia. Fiz parte do Observatório Social como coordenador há alguns anos atrás, de 2018 a 2019. Foi uma experiência muito positiva. Ajudei a criar ele, de certa forma, criar a metodologia que acabou sendo implementada em Farroupilha. Foi bem interessante. E hoje, então, estou dentro da própria gestão, sendo esse vice-presidente de assuntos para produtos e metodologia. Boa noite a todos. Sou Carmen Dalcin. Eu atuava no observatório como voluntária, eu e meu marido. Fui convidada para fazer parte da nova diretoria como vice-presidente para assuntos de controle social e cidadania fiscal. Ou seja, poder transmitir para a população, para os jovens principalmente, o que é ser cidadão, a questão de impostos, de tributos, a questão do uso do dinheiro público. Então, basicamente, era isso. Eu não sei se tem alguém do Conselho Fiscal por aí ou não. Que gostaria de se apresentar, claro, né? Acredito que, presidente, você pode apenas citar os nomes das pessoas que são titulares e suplentes e a gente pode dar início à apresentação.
Sim. Então, vamos lá. Então, a gente tem no Conselho Fiscal como titulares o Lucas Cláudio da Silveira, o Marlon Costa e o Edson Chiaumento. E suplentes, a Roseli Cecília Casali, o João Pedro Perufo Fernandes e Jorge Carlos Varela. Então, essa é a nossa nova diretoria por esses 2 anos. E vamos lá, uma obra. Então, vamos começar a apresentação. Bom, gostaria de falar um pouco sobre qual é o tipo de atuação, os eixos de atuação do Observatório Social. Tá? Para quem ainda não conhece, para quem está recebendo pela primeira vez as informações, o Observatório ele atua de forma bem ampla dentro da gestão, observando a gestão pública e também fazendo um acompanhamento de toda a parte de educação fiscal, ambiente de negócio e transparência. De forma bem sucinta, porque o objetivo da apresentação não é nos delongarmos nisso. Gestão pública, basicamente, é o controle de licitações. Não é bem o controle, é a fiscalização de licitações, cargos em comissão, convênios e outros. Educação fiscal é o ato de proporcionar palestras, concursos e outros para que possa realmente fomentar o lado da educação fiscal. Buscar maior transparência, maior facilidade para o cidadão, então, conseguir encontrar informações relacionadas à gestão pública. E do ambiente de negócios é capacitar, prestar alguns tipos de consultorias, vamos colocar dessa forma, para micro e pequenos empreendedores poderem participar de licitações, principalmente dentro do próprio âmbito municipal. É o suficiente, acho que, de atuação do Observatório Social, porque a maioria das pessoas apenas conhece a parte da gestão pública. Ela é um pouco mais ampla do que isso. Bom, então, digamos assim, aqui tem... Digamos assim, a gente mais ou menos planejou essa apresentação de modo, digamos assim, por tópicos, né? Então, a gente vai abordar de um modo geral e depois, conforme houver interesse, se alguém quiser aprofundar em algumas coisas, a gente daí, então, vai esmiuçar cada um desses detalhes aí, né? Digamos assim, o ano passado, digamos, no segundo e terceiro quadrimestre do ano passado, a gente teve, nesse período, 222 licitações. A gente conseguiu analisar 179 delas, o que dá em torno de quase 81%. Deixa eu só botar permissão de entrada aqui de mais gente. O que dá em torno de quase 81% das licitações foram analisadas. Dentro disso, elas tiveram 16 chamadas públicas, 7 dispensas, 14 pregões presenciais, 101 pregões eletrônicos, 10 inexigibilidades, 9 registros de preço de outros órgãos e 22 tomadas de preço. Então, assim, de um modo geral, esses foram os eventos que aconteceram nesses 2 quadrimestres. Nesse período também a gente teve, assim, nós tivemos 15 ofícios, né? Sendo que um deles era um convite, também teve uma reiteração de pedido de informação, teve dois pedidos de impugnação e 11 questionamentos. A gente mandou também um ofício para o Legislativo e um questionamento para o Pró-Saúde. Digamos assim, o que a gente teve ali mais ou menos do modo principal, né? Nós tivemos uma situação que foi uma solicitação de um pregão eletrônico que era para a compra de um caminhão com cesto isolado. Isso era um caminhão para ser utilizado no serviço de manutenção de iluminação pública. A gente fez alguns pedidos com relação a alguns veículos que foram comprados para a Secretaria da Saúde. A gente também fez alguns pedidos com relação a uma licitação de compra de uniformes para a Guarda Municipal. Também um para a aquisição de um ar-condicionado para botar em um caminhão que já tinha uma certa idade. Também a gente teve alguns pedidos de informação para o serviço de manutenção de iluminação pública, ou seja, a terceirização de serviço. Alguma coisa também com o processo seletivo simplificado, que a administração utilizou no final do ano passado. Alguma coisa também com relação à manutenção dos veículos da administração pública. E a gente, em termos de impugnação, a gente teve de um pregão eletrônico que era para compra de equipamentos odontológicos, onde
se trabalhou bastante em cima disso, né? E depois teve um outro que foi uma impugnação para a compra de ferramentas, que na verdade era uma motosserra. Então, depois, se alguém quiser que a gente abra um pouco mais cada um desses tópicos, não tem problema, a gente pode conversar e daí a gente explica direitinho cada um deles. Presidente, só retorno um pouquinho, só para um detalhe que é importante de ser ressaltado aqui. Dentro das impugnações, foram realizadas apenas 2, isso é de chamar atenção, mas observa-se que em ambas as situações, tanto na de materiais e equipamentos odontológicos, quanto na de materiais e ferramentas para manutenção de escolas, o que o Observatório Social solicitou foi, de fato, alterado. Então, não houve discussão nem nada, foi realmente feita essa análise e alterou-se os itens que foram solicitados. Então, teve esse, não chamemos de acatamento, mas a gestão pública entendeu também da mesma forma que o Observatório Social. E também dá para comentar um pouco por alto, né, que nesse caso dos materiais e equipamentos odontológicos, a gente conseguiu algumas coisas graças ao envolvimento de voluntários em cima disso, ou seja, pessoas que tinham o conhecimento específico sobre esse equipamento. Então, é muito importante que a gente tenha sempre esse pessoal nos apoiando, porque ninguém consegue entender de tudo, né? Então, somente quem trabalha com aquela situação específica que conhece os detalhes e pode, digamos assim, perceber alguma coisa que o público em geral não vai perceber. Vamos lá? E no âmbito, e no âmbito da cidadania fiscal, em setembro foi distribuído para a Secretaria da Educação aqui do município 3.500 exemplares de um gibi, este aqui, que está ali na apresentação também, aonde que nele ele é simples, uma leitura clara, que é para os jovens, para o ensino fundamental, aonde trata um pouco sobre a função do voto, a função dos impostos, o cuidado com o dinheiro público e como combater a corrupção. Então, foram 3.500 exemplares, que possivelmente já estejam nas mãos das nossas crianças, dos jovens, levando para os pais também para poderem ler. E essa foi uma ação, então, desenvolvida o ano passado. Possivelmente, mais adiante, penso que a gente possa reproduzir novamente algo assim. Tranquilo, obrigado. Então, digamos assim, esse é um dos eixos de atuação do observatório, né? Esse foi feito o gibi, em anos anteriores a gente fez a apresentação teatral, então é algo que, se Deus quiser, né, se essa pandemia se acomodar, a gente pode voltar a atuar mais nesse eixo aí, porque
ele tem mais resultado quando é presencial, né? Então, vamos torcer para que as coisas melhorem em termos de Covid. Sim. Maurício, e, digamos assim, e realmente, né, o Sicredi é um ótimo parceiro nosso e ele não só auxiliou, digamos, patrocinando todo o material, como também o pessoal de marketing nos auxiliou, porque a gente recebeu um arquivo num formato de que a gente não domina, no formato da Adobe. Então, foi solicitado pelas professoras algumas correções que estava muito difícil para a gente conseguir fazer. E o pessoal de marketing do Sicredi, eles voluntariamente eles se propuseram a fazer essas correções e dar todo o layout final, todas as correções. Então, agradecer o Sicredi por tudo. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o Monitilégis. O Monitilégis ele é um projeto do Observatório Social do Brasil que ele tem por objetivo monitorar o desempenho das câmaras de vereadores dos municípios, né? Então, digamos assim, como isso aqui é um projeto a nível nacional, nós temos que participar dele também. Quando a gente apresentou isso na Câmara Municipal, nós ouvimos várias críticas, né? E aonde nós deixamos bem claro de que talvez não do modo que está sendo feito não fosse a melhor maneira, mas é o que a gente tem no momento, né? Outra coisa que fica importante destacar aqui, de que a gente fazendo isso, a gente não está incentivando que comece a se criar leis ou requerimentos assim à torta e à direita, se não for necessário, né? Porque uma das preocupações fosse que se a gente monitorasse o número de projetos de leis, poderia estar sendo sugerido de que teria que começar a criar um monte de leis mesmo que não fossem úteis, e não é esse o objetivo. Então, de maneira bem ampla, nós temos aqui, digamos assim, foram aprovados 16 projetos de lei, foram rejeitados 4 projetos de lei, em tramitação tinha um. Só um detalhe, isso aqui é uma foto do dia 31 de dezembro de 2021. Né? Se houve alterações no site da Câmara depois dessa data, nós não atualizamos. A gente congelou o que tinha disponível de informação naquela data. Então, se teve alguma alteração em alguma dessas coisas, a gente não está considerando aqui. E teve um projeto de lei vetado. O que chama a atenção a gente aqui são a quantidade de projetos de lei retirados. Né? Se a gente for olhar, a gente tem 16 projetos de lei aprovados e 26 projetos de leis que foram apresentados e retirados. Né? Então, isso é uma coisa que deixa a gente assim meio preocupado com relação à eficiência e eficácia das atividades. Então, aqui nesse outro gráfico, a gente tem, digamos assim, aquele que está com o título de outras atividades. Então, nós temos a quantidade de requerimentos que foram aprovados, que é um total de 332. Cabe destacar aqui um assunto muito interessante, é que no ano passado, se não me engano, no segundo semestre, foi aprovado o novo regimento interno da Câmara. Então, no início, não tinha todos esses pedidos de informação, pedidos de providências, indicações. A partir da adoção do novo regimento é que surgiram essas outras modalidades. Então, voltando,
foram 332 requerimentos aprovados, 96 pedidos de informação, 79 pedidos de providência, 19 requerimentos que foram apresentados e retirados, 24 indicações, 10 moções aprovadas, 8 requerimentos rejeitados, 4 pedidos de informação substituídos e no final de dezembro tinha um requerimento em trâmite ainda. Nessa tabela aqui a gente consegue visualizar, digamos, por vereador, o que cada um deles apresentou durante o ano passado, né? Então, depois também a gente vai dar uma olhada por cima agora, depois, se alguém quiser voltar, a gente pode voltar. Então, mas por aqui a gente tem um levantamento do que aconteceu por vereador. E nessa outra tabela, a gente, então, tem os requerimentos, as moções, pedido de informação, enfim, todos aqueles outros solicitações que foram feitas no ano passado. Bom, a gente vai ver depois que todas as leis que foram aprovadas, a gente faz uma avaliação qualitativa dela. E aqui cabe a gente agradecer, porque quem nos auxiliou nesse trabalho foi o pessoal do Núcleo Jovem da SIX. Então, a gente passou para eles essa atividade, eles ficaram fazendo monitoramento da atividade da Câmara de Vereadores, pelo portal da Câmara de Vereadores, e as leis que foram aprovadas, eles individualmente avaliaram ela com base em alguns critérios fornecidos pelo Observatório e depois se reuniram e tiveram um consenso desse item. Então, para ter uma ideia, né? Para começar, as leis que não envolvem os temas de saúde, educação, liberdade ou segurança, normalmente eles são considerados de baixa intensidade. Então, para ele ser uma lei classificada de impacto alto, no mínimo impacto alto, ela, na maioria das vezes, ela vai ter que tratar sobre esses 4 assuntos aí. Se não for, pelo critério, ela fica em outros níveis de classificação. Então, por exemplo, se a lei afetar menos que 20% da população, ela pode ter uma classificação de baixíssimo, baixo ou médio. Se a população atingida for entre 20% e 50%, a intensidade do defeito ela pode ficar entre baixo, médio e alto. E se ela atingir mais do que 50%, ela pode ficar, dependendo da classificação de média, pequena, média ou grande, ela pode ficar entre médio, alto e altíssimo. Bom, aqui nós temos então, digamos assim, os projetos de lei que foram aprovados e qual foi essa classificação que foi dada para elas, né? É importante também ressaltar de que esse pessoal do Núcleo Jovem da SIX fez esse trabalho, eles fizeram a avaliação e depois nós, do Observatório Social, a gente deu uma verificada para ver se concordava ou não. E a gente concordou com todas as classificações feitas, né? Então, por exemplo, a gente tem o projeto, eu não sei se vou ler tudo aqui ou não, pessoal, vai ficar monótono, talvez? Sim. Tá bom. Então, aqui, para vocês terem uma olhada, né? E depois, se alguém quiser conversar sobre isso, a gente pode voltar ao assunto. Até porque são 16, né? Um outro item que a gente dá uma verificada, digamos assim, digamos, o quanto custa a Câmara de Vereadores para o município, né? Então, ela tinha... Isso aqui é a informação do site do Tribunal de Contas do Estado. Isso aqui foi realizado no dia 26 de fevereiro, essa consulta. Então, a gente pode ver de que a Câmara, o Legislativo, ele tinha uma dotação orçamentária de 3... Uma dotação orçamentária de 3.600.000 e foi utilizado R$ 3.101.812 e alguns centavos.
Aqui cabe ressaltar de que nós temos, em termos de custos, nós temos uma das câmaras de vereadores mais enxutas da região, né? As outras têm um custo maior, a gente espera que continue assim, né? Mas se a gente for dar uma comparada, se a gente mudar o parâmetro de comparação com outra cidade de fazer o custo per capita, a gente quase encosta, por exemplo, a Caxias do Sul, né? Porque tem uma dotação orçamentária muito maior, mas a população é maior. Mas, enfim, nós temos uma Câmara de Vereadores bastante enxuta e tomara que continue assim. Nós temos aqui, digamos, alguns dos nossos mantenedores, né? Eu digo alguns porque alguns pedem para que fique no anonimato, né? Então, dos que permitem que seja divulgado, aqui nós temos a relação deles, né? E dizer que se não fosse ao apoio desses mantenedores, a gente não conseguiria fazer o nosso trabalho, né? Infelizmente, o ano passado, no Brasil, teve 4 observatórios sociais em 4 cidades que fecharam por falta de apoio financeiro e por falta de interesse da população. Então, mais uma vez, agradecer a todos os nossos mantenedores pelo apoio que eles têm nos dado. Bruno? Oi, estão me ouvindo? Sim. Então, eu vou falar um pouquinho aqui. Obrigado, José, por ter exposto aí dos nossos mantenedores, né? Muito importante aí valorizar esse patrocínio, né? E esse aporte mensal dessas empresas que contribuem com o andamento do Observatório Social em Farroupilha. Eu vou passar bem sucinto aqui algumas informações referente à prestação de contas, né? Onde me compete agora nesse exercício estar acompanhando isso. Mas o que eu vou falar é da gestão passada, então, findada em 2021, números atualizados de dezembro de 2021. Então, a prestação de contas foca muito agora na questão das entradas, né? Hoje, ou seja, dia 31 de dezembro de 2021, o observatório tinha um saldo em caixa de 16.072,21, né? E um valor aplicado de 30.083,25. Esse valor do observatório, as entradas, elas são oriundas, então, dos nossos mantenedores, onde obtivemos um valor em 2021 de 52.810 e obtivemos também uma receita de 1.220,08, que é os juros sobre o recurso que nós temos em conta aplicado. E a gente vai aqui, então, para as saídas, né, para que vocês tenham uma noção do que é mais representativo aí quanto às despesas do observatório no decorrer do exercício. A maior parte, então, da despesa era focada nos salários, né, e na questão de tributos. Também temos que soma 58.641,88. Temos também a despesa de combustível, né, para o colaborador, de 2.725,55. Os projetos, então, 2.310 está naquele valor que a Carmen passou para nós antes, para todo mundo, referente ao projeto dos gibis, né, do ano de 2021. E os R$ 1.200, então, que é o valor que o Observatório Social de Farroupilha paga, ou seja, contribui com o Observatório Nacional para que a gente possa estar aptos a poder exercer aqui o Observatório em Farroupilha. Então, soma o montante de R$ 1.200 por mês. É interessante notar que a maior parte do valor, ela basicamente fica para fazer a manutenção do coordenador.
O Observatório Social, ele precisa do coordenador para fazer o seu funcionamento, ele é a mola mestra, a chave, a peça fundamental para fazer com que os projetos, as ideias, as análises, as fiscalizações aconteçam de forma real e prática. E a gente percebe que a maior parte do valor efetivo que entra para o observatório serve para fazer a manutenção desta pessoa, tá? Que por um acaso foi a posição em que eu estive durante os anos de 2018 e o início de 2019. Né? Mas é muito interessante. Só que percebe-se também que há uma necessidade de uma entrada de mais recursos e mais voluntários, obviamente. E isso é um dos pedidos. Um dos principais objetivos dessas prestações de contas é conseguir trazer mais voluntários e mais mantenedores para essa causa, para que efetivamente nós possamos não apenas manter o trabalho acontecendo, mas torná-lo cada vez maior, cada vez melhor, trazendo mais recursos para a educação fiscal, para capacitar novas pessoas e principalmente as crianças. Tá? Alguns dos projetos, inclusive, acredito que agora é um momento que a gente já finalizou a apresentação propriamente dita, de conversas que já estão começando a serem fomentadas. A Carmen, inclusive, já veio com uma ideia maravilhosa para que a gente possa estar levando esse projeto de educação fiscal adiante como se fosse um ProERD, que a gente consiga levar isso para as escolas e deixar algo que aconteça anualmente, sempre para as crianças, para que tenha uma evolução contínua. Isso exige recursos, isso exige esforço, exige que as pessoas efetivamente estejam engajadas nessa causa. Então, para todos os que estão aqui presentes, que ficaram até o final desta apresentação, obviamente a gente vai abrir um espaço para perguntas e dúvidas de quem estiver aqui na sala, mas é muito importante salientar que a gente está em busca de novas pessoas e novas ideias, novos interesses para continuar esse trabalho cada vez melhor e maior do que ele já se tornou. Tá? Então, agradecemos muito pela participação de todos. Eu acredito que agora é um bom momento para a gente poder abrir esse espaço para perguntas. Se alguém tiver interesse em fazer algum questionamento, pode abrir seu microfone, fale o seu nome, se apresente apenas para que a gente possa saber quem é que está falando. E aí a gente então consegue responder as perguntas dentro das nossas capacidades. Eu quero aproveitar, agradecer a participação de todos. Muito boa apresentação. Só salientar que os 1.200 que são para o observatório, como o Marciano colocou, não é mensal, é anual. Tá? Deve ser R$100 por mês, não é isso? Exato. Hoje é 150. Eu gostaria que vocês colocassem também qual é a situação daqueles pedidos de informações que a gente fez sobre a Guarda Municipal, os gastos que eles tiveram no curso, que até hoje eu não sei a resposta, isso é do período que eu estava, e a questão do drone, que também foram abertas sindicâncias dentro do Poder Público Municipal e eles não deram resposta para nós. Vocês receberam alguma coisa disso? Obrigado, parabéns. Bom, a gente questionou, a gente fez 2 reiterações, e na última dela, que foi, se eu não me engano, pela metade do ano, é que eles estavam ainda com sindicância, aquela situação da Guarda Municipal e a situação do Drone. Do drone. Mas tinha 2, qual é a outra? Era o drone ou a Guarda Municipal? Esses aí eles estavam em sindicância. Tá? Então, por isso que a gente não deu um tempinho e agora a gente vai voltar a questionar. Presidente, posso falar? Sim. Pode? Sobre a Guarda Municipal, teve andamento, alguns vão ter que devolver valores, tá? Sobre o drone, eu não sei o andamento, mas em relação àqueles valores que foram pegos de diárias, alguns vão ter que devolver valor lá da Guarda. Eu sei que eles têm recurso, tal, tem que observar isso também, mas foi até o fim isso aí. Obrigado. Pessoal, acho que, Magani, se você puder, o Alex, ele me alertou agora, a gente pode visualizar, alguns devem ter visualizado que a chamada ela vai terminar por ser uma chamada em grupo. Para quem tiver interesse em dar continuidade, o Magani vai colocar um link agora que a gente gerou ali no chat mesmo, tá? Se vocês quiserem fazer o acesso pelo chat, é naquela caixinha ali embaixo que parece com um balãozinho de conversa no canto inferior direito, tá?
Magani, ele vai estar publicando, ninguém pode publicar ali, mas todos podem ter acesso e visualizar o que está sendo publicado. E é só entrar nesse novo link que vai estar sendo encaminhado por ele. Não precisa ser agora, tá? A chamada ainda tem alguns minutos para acontecer, pelo menos mais uns 8 ou 10 minutos. Mas caso alguém saia sem querer, pode estar entrando nessa nova chamada para evitar perder o andamento. Alguém gostaria de fazer mais algum questionamento sobre o que foi apresentado? Pode ser tanto a parte do legislativo, pode ser a parte de licitações, a parte de impugnações, alguma dúvida em adicional que alguém tenha? Pode abrir o microfone, a apresentação está em aberto. Não? Eu só gostaria de falar uma coisa daquilo que foi falado, né? Digamos assim, o porquê que algumas coisas mudaram, né? Digamos assim, o que mudou bastante com o observatório e a administração é que mudou bastante a forma de comunicação. Só para vocês terem alguma ideia, por exemplo, a Secretaria da Saúde ela licitou uma unidade móvel de saúde. Antes de eles publicarem o edital, veio para o observatório uma minuta para que a gente analisasse para ver se tinha alguma coisa que não estivesse tão bem. Então, por isso dá para ver, digamos assim, como mudou a relação. E, claro, se a gente conversa, dificilmente vai dar discussão à frente. Outra situação que teve, por exemplo, foi na questão da terceirização da iluminação pública, a gente mandou um ofício, a resposta veio que a gente não concordou, nós reforçamos o ofício e daí nós fomos convidados para ir numa reunião até a prefeitura, onde a gente conversou bastante. Não foi satisfatório o que a gente ouviu, mas pelo menos a gente conseguiu compreender a situação, né? Teve uma outra situação também, que foi aquela contratação a título emergencial, onde a gente também mandou algum ofício. O retorno que veio para a gente não concordou muito, a gente reforçou e também fomos convidados para ter uma reunião onde a gente conversou e deu para entender melhor a situação. Então, digamos assim, é importante que todos entendam isso, que não é que a gente está pegando mais leve, não é porque a gente está passando a mão em cima da situação, é que nós estamos conversando e quando tem os problemas, a gente está sendo convidado para ter reunião presencial. Então, isso eu acho muito importante e está trazendo benefícios muito bons. Até porque, como a gente não está tendo toda aquela animosidade que tinha antes, a gente começa a identificar outros problemas que tem dentro da administração. Por exemplo, na questão da iluminação pública, nós pedimos a base de dados que eles utilizaram para fazer mais uma licitação, contratar mais uma empresa, e, para espanto nosso, a resposta foi: a gente não tem isso. A gente nunca se fragou que não tinha. Eles não conhecem a demanda que tem do serviço. Mas a gente pensa, mas se tu não sabe qual é a demanda, como é que tu faz mais uma contratação? Né? Então, quer dizer, a gente começa a observar outras coisas que talvez a gente tenha oportunidade de, digamos assim, trazer mais benefício para a comunidade como um todo, se a gente conseguir identificar algumas situações que até hoje não foram identificadas e a gente puder sugerir alguma coisa, e daí a administração vai ver se acata ou não a sugestão ou procura até outra opção. Mais algum questionamento, pessoal? Mais algum comentário, alguma consideração? Bruno? Oi, diga, Colada. Eu vou agradecer o momento que eu participei aqui com vocês. Vai ter a posse da CDL, estou me dirigindo para lá. E parabéns aí pelo trabalho e por parte da administração, o que precisarem, a gente está à disposição. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. E a gente enfatiza e agradece, porque realmente apontamentos que vêm do observatório, a gente tem encarado como oportunidades de melhoria. Eu acho que dessa forma que a gente tem que ver, não é um enfrentamento, mas uma oportunidade de melhorias. Isso também a gente tem dito para o pessoal do controle interno, enfim, quem nos fiscaliza, né?
porque a gente deve realmente essas explicações. Perfeito, perfeito. Obrigado. Pessoal, acredito que seja interessante. Essa apresentação foi gravada, tá? A gente vai estar disponibilizando ela virtualmente. Também estaremos disponibilizando o material para quem tiver interesse em baixar isso através das nossas redes sociais. Farei questão de encaminhar para todo mundo que participou aqui, tanto o material quanto a gravação. A gente agradece imensamente a presença de todos, imensamente a atenção de todos. A gente sabe como não é fácil no dia a dia. Oi, diga, Antunes. Não, apenas para cumprimentá-los pelo trabalho realizado e pela disposição e disponibilidade de todos. Meus cumprimentos. Obrigado, Antunes. Então, é interessante para a gente que esse tempo despendido por vocês é extremamente valioso. A gente sabe como o tempo hoje de todo mundo é tão escasso, é tão complicado. Então, agradecer cada um dos minutos que vocês puderem ficar aqui conosco. Esperamos continuar vendo-os o máximo possível e engajando cada vez mais gente dentro dessa causa, que tem por finalidade melhorar a administração pública e, consequentemente, a vida de todo cidadão brasileiro. Farroupilhense por enquanto, né? Vamos colocar no lugar, né? Muito obrigado a todos, tá, gente? E uma excelente noite. Então tá, boa noite. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos.